alunos, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Biologia, e estou aqui para uma aula com vocês. Bora ver qual é o assunto da nossa aula. A nossa aula tem por objeto de conhecimento introdução ao estudo dos seres vivos, classificação e taxonomia. E o detalhamento, características gerais dos seres vivos, taxonomia, classificação taxonômica proposta por Linneu, regras de nomenclatura e classes taxonômicas. Então, vamos para a nossa aula. E vamos iniciar o nosso componente de biologia falando dos seres vivos, apresentando as principais características. E para iniciar a nossa aula, observem aí esse vídeo. O que é um ser vivo? Quando observamos a natureza ao nosso redor, é fácil reconhecer os seres vivos que a habitam. Mas o que exatamente define um ser como vivo? Que características são essenciais para classificarmos um organismo como uma forma de vida? Essas questões, apesar de aparentemente simples, escondem uma complexidade fascinante. Certos organismos desafiam nossas definições tradicionais, mesmo apresentando comportamentos típicos de seres vivos. Na busca pela compreensão da vida, somos desafiados a explorar suas nuances e mistérios, revelando a riqueza e a diversidade da natureza. Muito bem, então vocês puderam observar aí que nós temos muita coisa para ser falada, principalmente por conta da diversidade dos diferentes tipos de seres vivos que foram apontados aí para vocês no vídeo e que vocês sabem que existem, certo? Então, para iniciar a nossa aula, vamos aí para a nossa primeira cartela. Vamos ver os requisitos que norteiam a considerar um ser vivo e diferenciá-lo de um objeto ou matéria inanimada, certo? Então, para entender primeiramente o que é um ser vivo, a gente precisa saber quais são as suas características principais, porque assim, dessa maneira, a gente vai conseguir diferenciar o que é um ser vivo daquilo que não tem vida, que a gente também chama de matéria inanimada, certo? Então, vamos aí começar a ver as principais características dos seres vivos. E a primeira delas, todo ser vivo possui pelo menos uma unidade funcional. E aqui a gente tem essa estrutura fundamental, né, que a gente costuma sempre falar que todos os seres vivos possuem, que são as células. E aí é importante a gente destacar também que existem seres que possuem apenas uma célula. Esses seres nós chamamos de unicelulares. E existem seres vivos que possuem mais de uma célula. A esses nós chamamos de pluricelulares. Então, a célula é a unidade básica funcional do ser vivo, certo? Quem tem apenas uma, nós chamamos de seres unicelulares, representados aí principalmente pelas bactérias, né? Já quem tem mais de uma, nós chamamos de pluricelulares. Então, nós temos inúmeros exemplos, animais, as plantas, que são seres vivos pluricelulares formados por várias células. A célula, por ser uma unidade básica funcional, é ela que vai dar aí todo o funcionamento dentro do ser vivo. E é por isso que nós costumamos dizer que para ser vivo, precisa possuir célula, certo? Nós temos aqui outra característica que diz que todo ser vivo possui moléculas extremamente complexas em sua composição química, né? Então, aqui nós temos um exemplo disso,
que é uma característica dos seres vivos, conter aí essas moléculas que são complexas, que com certeza vocês já observaram em outros componentes, certo? Outra importante característica que nós temos aqui para apresentar a vocês é que todo ser vivo possui material genético, né? Então aí nós temos essas imagens que reproduzem bem, né, os materiais genéticos. Aqui nós temos o DNA, onde apresenta todas as informações dos seres vivos que vão ser transmitidas, né? Lembrando que o material genético pode ser tanto o DNA quanto o RNA. Opa, vamos corrigir aqui. RNA, certo? Que é o ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico, certo? Então, o material genético ele é responsável por controlar o metabolismo e é todo esse material que vai garantir que as características sejam passadas de geração para geração, certo? Então, aí garante a hereditariedade. Com certeza vocês já ouviram falar nessa palavra, não é? Essa palavra, hereditariedade, quer dizer que são as características que você herdou dos seus pais, e essas características estavam escritas ali no material genético, né, no seu DNA, que veio uma parte do seu pai, outra parte da sua mãe, que trouxe aí as características e que formou você, certo? Então, ter esse material genético, ter essa informação repassada, né? Essa característica da hereditariedade é uma característica importante dentro dos seres vivos, certo? Outra característica que a gente sempre fala quando a gente fala em seres vivos é a questão metabólica. É o metabolismo. Com certeza vocês já ouviram falar nessa palavra, né? Então a gente tem aí que todo ser vivo possui metabolismo. E aí é importante a gente relacionar o metabolismo, né, com as reações químicas que vão ocorrer dentro das células para garantir a sobrevivência daquele ser vivo. E aqui a gente tem um exemplo dessas reações, né? Então, nós temos aqui a glicose, né? C6H12O6, essa glicose que está sendo quebrada, né? E vai formar aqui, ó, ácido pirúvico e 2 ATPs, né? Então, esse tipo de reação ocorre dentro do ciclo de Krebs, lembrando que o ciclo de Krebs é uma etapa da respiração celular, que ocorre lá nas mitocôndrias. Então, ocorre essa quebra da glicose para a produção, gente, principalmente de energia. Então, nós temos aí o ATP bastante utilizado para energia. E quando a gente fala em metabolismo, a gente fala em consumo dessa energia, certo? Vocês viram aí o exemplo que essa glicose ela vai ser quebrada para a obtenção do ATP, que é a energia. Mas onde é que a gente consegue a glicose? E é importante a gente falar isso, né? De que maneira que a gente consegue essa glicose para ser quebrada lá nas nossas células por meio da respiração celular, lá dentro da organela chamada mitocôndria. Como é que ocorre isso? Por meio da nossa alimentação, né? Nós, seres heterotróficos, né? A gente precisa comer para adquirir a energia necessária para o nosso metabolismo funcionar. Existem os seres autotróficos. Os seres autotróficos, eles conseguem a glicose deles de maneira diferente. E aí, a exemplo deles, nós temos as plantas, né? Os vegetais. Vocês já viram vegetal comendo? Não, né? Como é que ele é ser vivo, ele precisa de glicose para o metabolismo funcionar. E como é que ele consegue a glicose? Por meio daquela reação famosa que a gente conhece muito bem, que é a fotossíntese. Então, os vegetais, eles conseguem, eles têm a capacidade de transformar
né, a luz, o gás carbônico, né? Nós temos aí toda essa reação para formar glicose, para formar água e para formar gás oxigênio. Então, a glicose obtida nos vegetais para que eles consigam energia para o seu metabolismo é obtida por meio da fotossíntese. Nós que não temos essa capacidade, nós não somos seres autotróficos que produzem o seu próprio alimento, nós precisamos comer, certo? Para a gente obter a glicose, essa glicose ser quebrada e a gente conseguir o ATP para o metabolismo de todas as nossas células ali funcionarem direitinho. E a exemplo de comida, quando a gente fala na nossa região, nossa principal alimentação é o quê, gente? Peixe, né? Então, vamos aí ver, observem aí uma das principais maneiras de obter, de manter o nosso metabolismo funcionando muito bem. Todo ser vivo necessita se nutrir, porque saco vazio não fica de pé. Nas vastas águas da Amazônia, a vida se desenrola em uma dança milenar. Aqui, entre os rios serpenteantes, encontramos os pescadores que dependem dessas águas para sobreviver. Conhecidos como os guardiões das águas, os pescadores praticam a pesca de subsistência há gerações. Com habilidade e paciência, eles lançam suas redes esperando por uma abundante colheita dos rios que os sustentam. Para esses pescadores, a pesca não é apenas um meio de sustento, mas uma conexão vital com a terra e as águas que o cercam. E assim, a tradição da pesca de subsistência continua, enraizada na rica tapeçaria da vida na Amazônia, onde o rio é vida e sustento para todos aqueles que o chamam de lar. A pesca de subsistência na Amazônia, uma tradição milenar. Então, vocês observaram aí que a pesca é uma das principais fontes, né, que nós temos aí de alimentação, né? Mas nós temos, como eu disse para vocês, por sermos seres heterotróficos, a gente não tem a capacidade de produzir o nosso próprio alimento, então a gente precisa ter uma alimentação diversificada, até para que a gente consiga obter todos os nutrientes necessários, vitaminas, sais minerais, essenciais para que a gente tenha uma vida saudável, né, para ter aí uma qualidade de vida. Não é sempre comer aquela mesma comida, porque se você sempre comer a mesma comida, não comer coisas diferentes, né, ter aí uma variedade de vegetais e legumes, né, de proteínas, de carboidrato, a gente precisa ter essa diversidade, saber o que você pode comer mais, o que você pode comer menos. Ah, se eu estou com problema de colesterol, então eu preciso segurar a gordura, né? Então, saber quais são os alimentos que você pode substituir para que você tenha aí uma vida saudável, mantenha aí sua qualidade de vida, certo? Outra característica importante que os seres vivos possuem é a capacidade de produzir descendentes. Então, temos aí na nossa cartela, todo ser vivo gera seus descendentes. E esses descendentes, né, são gerados de duas maneiras. Temos aí, de forma sexuada. Então, quando a gente fala em reprodução sexuada, é importante destacar que aqui a gente está falando de fusão de gametas, certo? Então, quando a gente fala em reprodução sexuada, a gente está falando de união de gametas, né? Então, como aí na nossa imagem nós temos aí a mãe segurando o neném, né? Nos seres humanos, né? Nós temos aí a fusão do espermatozoide com o óvulo, né? Então, o espermatozoide é o gameta masculino, que ele vai encontrar o óvulo, que é o gameta feminino, para que haja essa união e ter como consequência dessa união a formação do zigoto, né? Do zigoto ou da célula ovo, que aí vai se desenvolver, formar o embrião, formar o feto, até o neném já estar pronto para nascer. É importante a gente falar que, quando a gente fala em reprodução sexuada, a gente envolve gametas,
e a gente também está falando em mistura de material genético, né? Então, vocês viram aí que eu tenho o espermatozoide, que é o gameta masculino, com um óvulo, que é o gameta feminino. Então, no momento da fusão, vai também ter a mistura dos materiais genéticos, e isso gera o que a gente chama em biologia de variabilidade genética, né? Então, nós temos aí essa capacidade de misturar, né, e nascer descendentes diferentes. Porque imagina, se não tivesse essa variabilidade genética, se fosse tudo igual, os filhos seriam igual à célula que originou, né? E é isso a gente vê na reprodução assexuada, que é o que a gente tem aí. Olha aí, o outro tipo de reprodução é a forma assexuada. Aqui a gente está formando clones, certo? A gente está formando seres que são idênticos ao ser que o originou. Não tem variabilidade genética, não tem mistura de materiais genéticos, certo? Então, dessa maneira, esse tipo de reprodução assexuada, que é o que ocorre nas bactérias, né? Nós temos aqui o exemplo disso. Ela é uma reprodução que não vai haver mistura de material genético, não vai haver a formação de um novo ser, e sim a formação de um ser igual ao que originou, certo? Então, nós temos aí, falamos aí um pouco dos tipos de reprodução, né? Nós vimos a importância da reprodução sexuada, principalmente por conta da variabilidade genética, de garantir que essa informação ela seja passada, né? Nós temos aí essa mistura formada, né? E aí nós temos seres diferentes sendo produzidos com material genético dos dois gametas que participaram ali no momento da união, da fusão, da fecundação, que formou o zigoto ou a célula-ovo, tá? Então, isso a gente tem na reprodução sexuada. Já na reprodução assexuada, nós não temos gametas envolvidos, nós não temos mistura de material genético, o que nós temos é a formação de um ser vivo igual geneticamente ao ser que o originou, né? O que a gente costuma dizer clones, certo? Então, nós vimos aí essa questão da reprodução, tá? A reprodução sexuada garante a variabilidade genética, a assexuada a gente não tem isso e ocorre nas bactérias. Outra importante característica dos seres vivos é a reação, a resposta a estímulos, como a gente pode observar aí, né? Todo ser vivo possui capacidade de responder a estímulos. E aqui, gente, é muito importante a gente destacar o que é irritabilidade. O que é irritabilidade? Irritabilidade é a capacidade dos seres vivos de responder estímulos internos ou externos, como a pressão, como a temperatura, certo? Então, quando a gente responde a um estímulo, a gente fala em irritabilidade. Mas é importante a gente não confundir com sensibilidade. Irritabilidade, sensibilidade. Irritabilidade é uma característica que todos os seres vivos possuem, que tem a capacidade de responder a estímulos. Já a sensibilidade é uma característica dos seres vivos que possuem sistema nervoso. Então, é importante saber essa diferença, tá? A irritabilidade todos os seres possuem. Porém, a sensibilidade, ela vai ser a capacidade de reagir a diferentes maneiras
ao mesmo estilo, mas é uma característica que a gente encontra só nos animais que tem aí o sistema nervoso, certo? Já a irritabilidade é a capacidade de responder de todos os seres vivos. E que exemplos nós temos aí dessa irritabilidade? Nós temos vários, né? A gente pode lembrar, por exemplo, daquela plantinha que a gente toca e ela perde as pétalas. Eu acho que tem várias formas de chamar, né? Tem Maria fecha a porta, Maria abre a porta, Maria perdeu a mãe. É alguma das maneiras de chamar aquela planta que ao toque, né, ela se modifica. Então, aí é uma resposta. Temos também plantas que giram, né, se movimentam em direção da luz. Isso também é uma resposta, né? Então, nós temos aí vários exemplos de como os seres vivos têm essa característica, né? Então, a irritabilidade, por exemplo, a luz. Quando é fácil a gente perceber que num ambiente que está muito claro, vocês conseguem perceber que há uma diferença no seu olho, né? Então, nós temos aí a pupila. A pupila num ambiente muito claro, ela se contrai, ela fica bem pequenininha, né? Aquela parte escura do olho. Já num ambiente que está muito escuro, o que faz? Ela fica bem grande, porque está tentando buscar luz, então ela cresce. Então, essa ação de contrair e de dilatar da pupila também é um exemplo, né? A resposta desses estímulos, nesse caso aí, o estímulo da luz, certo? E vamos continuar aí falando sobre essas características dos seres vivos, mas agora nós vamos aí falar sobre as questões evolutivas. Aqui a gente vai destacar a evolução, certo? Então, todo ser vivo está sujeito a processos evolutivos, podendo ser causado por fatores, fenômenos naturais, ação antrópica e mutação. É importante a gente saber que ação antrópica, toda vez que a gente fala em antrópica, a gente está querendo falar em consequências da ação dos seres humanos, tá? Então, os seres humanos foram lá, modificaram e teve uma consequência. Quando tem o envolvimento do ser humano, a gente chama de ação antrópica, né? Então, nós também temos os fenômenos naturais e a mutação, que junto geram aí os processos evolutivos. Quando a gente fala em evolução, é importante a gente saber o quê? Que evolução nada mais é do que a mudança que vai ocorrer ao longo de um período de tempo. E esse período não é um período curto, né? É ao longo de milhões de anos, né? Nós temos aí muitos anos para que aquela mudança seja percebida, né? Não vai ser uma mudança que ela é logo percebida, não. A evolução é algo que muda lentamente. E aqui na evolução a gente liga diretamente ao quê? A genética. A gente liga a essa capacidade que a reprodução sexuada ela permite, que é a mistura do material genético, a formação de novos seres, a formação de seres diferentes. E quando a gente fala disso, a gente fala em um fenômeno que é muito importante dentro da evolução, que é chamado de seleção natural. E o que é a seleção natural? Seleção é você selecionar, né? Você conseguir escolher alguns, vamos dizer assim, mas quando a gente fala em seleção natural, é algo feito naturalmente, ao longo de milhões de anos. E para os seres vivos, essa seleção natural, ela fez com que os seres mais fortes conseguissem sobreviver, certo? Então, quando a gente fala em seleção natural,
dentro de processos evolutivos é que aqueles mais fortes, mais bem adaptados àquele ambiente, conseguiram sobreviver e estão aqui contando toda a sua história, certo? Vamos continuar aqui falando mais quantos seres vivos existem, né? Então foram estimados cerca de 8,7 milhões, mais ou menos aí 1,3 milhões de espécies até 2011. Então é um dado que nós temos aí de 2011. E vamos aí ver como é que esses seres vivos estão distribuídos, né? Nós temos aí o quadro do número de espécies eucariontes, certo? Então, eucariontes são aquelas que dentro da célula possuem um núcleo diferenciado, né? Já as procariontes são aquelas que não têm esse núcleo diferenciado, no caso das bactérias, e seu material genético está disperso no citoplasma. Vamos dizer assim que a gente está olhando os seres vivos mais evoluídos, que são aqueles que têm as células eucariontes, né? Então, nós temos aí o reino dos animais, né? Nós temos aqui o reino dos animais, com 7,77 milhões de espécies estimadas, né? Mas, olha, se a gente comparar um número com outro, nós temos um número bem menor de espécies descritas e catalogadas, o que quer dizer que são as espécies que nós conhecemos. Nós temos o reino das plantas, né? Que já é bem menor que os animais. Nós temos o reino dos fungos, o reino dos protozoários ou protistas. E aqui, gente, nós temos o reino cronista. Não é um reino comum de se falar, tá? Mas aqui vale a informação que esse reino foi proposto aí em 2004 e ele é um reino formado por um desmembramento do reino fungi, do reino dos fungos. Mas totalizando os seres vivos eucariontes, nós temos aí aproximadamente 8,74 milhões de espécies estimadas, certo? E esses seres vivos, eles possuem uma classificação, para que a gente compreenda melhor, né? Que é a classificação de Whittaker, que foi de 1969, onde eles foram divididos em reino monera das bactérias, protista dos protozoários, fungi dos fungos, animais dos animais e plantae, ou reino das plantas, que nós temos aí os vegetais. E aí é importante a gente falar que essa classificação ela foi organizada de uma maneira que todo mundo se entenda, certo? E isso é feito por meio da taxonomia. A taxonomia é um ramo da biologia voltada para a ordenação e classificação dos seres vivos. E aqui é importante a gente falar que essa classificação, né, ela é muito utilizada até hoje. Então, nós temos essa classificação que foi proposta, como a gente pode observar aí, por Calvo Linné ou Linneu. Ele propôs essa classificação aos seres vivos, né, há muitos anos atrás e é utilizada até hoje. E qual é a importância? É um sistema de nomenclatura biológica com a finalidade de padronizar a forma de nomear as espécies, facilitando a comunicação dos estudiosos, né, gente? Porque imaginem, como seria difícil para mim chegar num congresso lá em Paris e falar banana pacovan, banana da terra. Será se eles iam me entender? Eles não iam me entender. Então, Linneu foi muito esperto que o que ele fez? Vamos padronizar isso para que quando eu fosse chegar lá em Paris, eu falasse, eu vou falar aqui da musa paradisíaca. E aí, quando eu falar musa paradisíaca, todos, independente se fossem franceses, alemães, se fossem ingleses, independente de qual origem que os pesquisadores que estavam ali comigo, de onde eles fossem, eles iriam entender. Por quê? Porque musa paradisíaca é o nome científico da banana. Então, se eu falar musa paradisíaca no Japão, musa paradisíaca na Inglaterra,
eles vão entender. Agora, se eu falar banana pacovan, até em outras regiões do nosso país, a gente já teria uma dificuldade. Então, a taxonomia ela veio aí para normatizar, padronizar, para que todos os estudiosos se entendessem, certo? E essa padronização ela tem umas regrinhas. Vamos olhar aí as regras da nomenclatura. Cada espécie possui um nome, né, que é o nome científico específico, sendo este utilizado universalmente em qualquer lugar do planeta. E aqui nós temos o açaí, e o nome do açaí científico é Euterpe oleracea. E quais são as regras da nomenclatura? O nome precisa estar escrito em latim, deve possuir 2 palavras, onde a primeira tem a inicial maiúscula e as demais são minúsculas. Então, aqui nós temos a Euterpe oleracea, que é o nome científico do açaí. Além disso, o nome científico ele deve ser escrito em itálico, ou estar em negrito, ou sublinhado. O primeiro nome ele sempre vai se referir ao gênero, enquanto que o segundo ele vai se referir à espécie, certo? E dando continuidade, se o mesmo nome for escrito mais de uma vez em um mesmo documento, a partir da segunda vez que esse nome aparecer, a gente pode abreviar o gênero. Então, ao invés de escrever Canis lupus de novo, a gente pode escrever dessa maneira, o C, ponto, abreviando o gênero, né? O C, ponto, lupus. E nós temos aí uma curiosidade, né? Que é a classificação taxonômica do cachorro. Então, até a gente chegar à subespécie do cachorro de estimação que você tem na sua casa, que é o Canis lupus familiaris, passa por tudo isso aqui. Então, a taxonomia nos informa tudo isso. O cachorro pertence ao reino Animalia, ao filo Chordata, à classe Mammalia, ordem carnívora, família Canidae, gênero Canis, e o nome da espécie é Canis lupus, mas o cachorro, o animal doméstico que nós temos, é Canis lupus familiaris, que já é uma subespécie, certo? Então, gente, essa foi a nossa aula.